façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Em Brasília, vamos para mais uma notícia do dia. Hoje o André tá aqui. Boa noite, André. Tudo bem? Bem-vindo. Acabou o carnaval? Tá bom. O presidente Luiz Inácio retoma as viagens internacionais em 2024, com visitas ao Egito e à Etiópia. A volta ao continente africano é parte da estratégia do chefe do executivo de reforçar a posição do Brasil no chamado Sul Global e ampliar a relação comercial com os países da região. Fabiana Barroso, Rodrigo Constantino. Bom, vamos lá. Pela tradição judaico-cristã, eu conheço as 10 pragas do Egito, né? A água ser tingida de sangue, a nuvem de gafanhotos, os primogênitos e tudo mais. Agora a gente está conhecendo as 2 pragas no Egito, né? E o Lula, na verdade, está levando a tiracolo, aquela que era acompanhante de presidiário antes, para conhecer o mundo. E tudo de forma nababesca, como colocou o Cogos, né? E bancado pelo pagador de impostos otário brasileiro, né? Então, em grosso modo, é disso que se trata. Assim, seria melhor se fosse só isso. Eu vou até dizer uma coisa controversa aqui, seria até barato se fosse só isso. Se fosse só bancar comitiva, o Lula, ficar viajando com a Janja pelo mundo inteiro para fazer turismo com o nosso dinheiro, pô, tá barato. O problema é quando ele resolve governar e o problema, claro, é quando ele resolve fazer geopolítica. Aí é que mora o perigo. Então, é disso que se trata. Então, infelizmente, fecha, de alguma forma, portas com os maiores economias do mundo e os países mais alinhados com os valores da liberdade, da democracia, para ficar bajulando regimes que perseguem, que punem dissidentes, como a Rússia, que aprovou uma lei que na prática já faz há muito tempo, a ditadura de mais de 20 anos do Putin, que pode prender qualquer um que criticar o exército. Eu fico imaginando o Lula babando de inveja num troço desse, apesar de que estamos quase lá, né? Com a ajuda de Alexandre e outros. E a Venezuela, que o cínico chanceler Celso Amorim diz que está preocupado com a prisão da ativista lá de direitos humanos, que primeiro tinha sumido, depois descobriram o paradeiro, está numa das prisões mais linha dura lá do país, que é uma ditadura há muito tempo. Ele está preocupado. O Lula bajula Chávez e depois Maduro e grava vídeo de apoio e defende a ditadura venezuelana há 2 décadas. Preocupado com o quê agora? Já perseguiu, já torturou, já matou e já prendeu tudo que é dissidente. Então é um jogo de cinismo e a ideologia dessa gente, além, claro, do alinhamento de projeto de poder e crime, porque vários desses países sob ditaduras comunistas são hubs de tráfico de droga internacional. Cuba sempre foi, Coreia do Norte de heroína, todo mundo sabe. Então, a aproximação por esse tipo de afinidade, digamos assim, vai transformando o Brasil num pária mundial. Agora sim, somos um pária mundial. Falavam que era o Bolsonaro que ia fazer isso com o Brasil, né? Não, é o Lula. E por fim, claro que essas viagens excessivas e caríssimas também têm o intuito de desviar a atenção do Brasil, né? Porque se a gente parar de falar de Bolsonaro e das viagens do Lula, a gente vai ter que falar talvez do desgoverno do PT. E aí não tem nada bom para mostrar mesmo, como mais de 70% da população brasileira sabe. Obrigado, Rodrigo Constantino. 20 horas e 24 minutos. Eu gostaria de fazer um pedido, antes de pedir. Pessoal do agro, nós estamos aqui, o Bradock Show. Mandar um abraço ao pessoal da AproSoja, que está com a gente nessa temporada 2024 Bradock Show. Muito obrigado à AproSoja. E eu quero mandar um abraço especial também à CBF Agrofertilizantes e ao Celso Bondesan, que é um grande parceiro, são parceiros do Bradock Show. Convido a vocês, não vão falar sobre os leite em pó que foram para Cuba? Acabou de chegar a notícia. O governo brasileiro enviou nesta segunda-feira um lote de 125 toneladas de leite em pó para Cuba. O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio de nota, que carregamentos adicionais de leite em pó, além de arroz, milho e soja, também serão enviados ao país nas próximas semanas. Trazer ele, Rodrigo Constantino.
Bom, primeira constatação sobre essa notícia é que Cuba não é, então, um paraíso socialista, comunista, com saúde perfeita, educação, aquela ladainha toda que inventam, né? Precisa que o Brasil, um país com muita pobreza, mande comida, alimentos para os cubanos. Aí, claro, a turma do PT vai virar e dizer assim, não, mas é o embargo americano, que eles chamam de bloqueio. Eles querem dar a entender que existem navios de guerra nos Estados Unidos proibindo qualquer um de se aproximar de Cuba. Eles não entendem nem um básico de história. Cuba, depois da Revolução Comunista do Fidel Castro, encampou, usurpou, expropriou empresas americanas e, como retaliação, os Estados Unidos simplesmente disse: os Estados Unidos estão proibidos, os americanos, de praticar comércio com a Ilha Presídio caribenha. Agora, o falecido decrépito ditador Fidel Castro sempre aparecia com o uniforme da Adidas, uma empresa alemã. Os hotéis ali de Varadeiro, chiques, mas que cubano não chega nem perto, só se for para limpar a latrina do artista de Hollywood, os hotéis são bandeiras espanholas. E por aí vai. Empresas brasileiras, Souza Cruz, praticam comércio com Cuba. Então, é uma baboseira culpar o embargo americano pela miséria cubana. A miséria cubana é fruto do próprio comunismo ao longo de mais de meio século. Venezuela já está na mesma linha e vão inventar o embargo americano, a proibição de comprar petróleo, as sanções, tudo balela. Por esse motivo, por esse pretexto que a esquerda canalha usa, tem até algumas pessoas que falam assim, eu sou contra botar sanção, deixa, né? Mas tudo bem, isso é um outro debate. O fato é que quem diz que a miséria cubana é fruto do embargo americano é difícil achar uma palavra leve, é um demente. E, na melhor das hipóteses, é um esquizofrênico. Porque aí você vai pegar o mesmo demente e falar, vem cá, então você está querendo dizer que Cuba deveria praticar comércio com os Yankees? Então a solução para a pobreza cubana é mergulhar na globalização e ser explorado pelo imperialismo estadunidense? Aí dá bug. Eu já fiz isso. Dá bug. Eu via pessoas se contorcendo. Era uma psicóloga num evento que eu fui palestrar. Ela começou a se contorcer e eu achei que eu ia matar alguém ali, que ela ia ter um troço. Porque eles não estão acostumados a pensar, a ter um desafio desse. Então explica. A solução para a miséria é a globalização, é a exploração do império estadunidense. Eles vão fugir pela tangente. Então, na prática, tudo isso é a parte teórica para mostrar o absurdo da narrativa esquerdista. Na prática, é mais do mesmo. Parceiro de comunista ditador, mandando dinheiro do povo trabalhador honesto, tirado na marra, para o seu companheiro ditador. É o que o Brasil fez com mais médicos e agora com a desculpa de ajuda humanitária para a Palestina, que foi na mão do Hamas, e para Cuba, porque o Lula transforma sempre o Brasil num pária mundial. Nós viramos os bancos de tudo que é mais nefasto, regime abjeto, mundo afora. Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Eu fiquei até agora na dúvida, não era Cuba que era próspera, não era nós que éramos malucos quando falávamos que Cuba é uma pobreza danada? Não é? Dirceu não foi lá passar férias? Ué, por que precisa de leite? Por que precisa dessa produção brasileira? O que está acontecendo agora? Qual que é a verdade dos fatos? Tadinho de Cuba ou Cuba é próspera? É viva Che Guevara ou Che Guevara realmente não fez nada? Né? Lá o pessoal tem liberdade ou não tem? Qual que é a verdade? A gente sabe qual que é a verdade. Só que o duro é que o Brasil tem também, infelizmente, milhares, centenas, eu não sei o número, de miseráveis, literalmente falando. Então, a gente acabou de comentar aqui em relação à Itália. Eu acabei de dizer, para não ser incoerente, que não é um problema italiano o nosso problema brasileiro, né, de ter colocado na cadeira um Então, a mesma coisa eu digo, também não é nossa culpa, né, Cuba estar como está. O Constantino abordou a questão aí dos embargos, o que a gente já sabe que é uma grande falácia, porque mesmo que tenha embargos, Cuba sempre se colocou ali de uma maneira onde a população não consegue nem falar a respeito. Não existe liberdade, um povo sem liberdade não existe. O que está acontecendo ali é um povo parado, parece nos 80. Quem vai para lá diz coisas básicas. Que adianta mandar leite em pó se não tem energia, né? Porque é o que é relatado lá em Cuba. A gente sabe, tem amigos aí que vieram fugidos
de Cuba estão trabalhando aqui no Brasil. A realidade dos mais médicos, será que já não foi suficiente para a gente entender o que rola ali? Será que é isso que nós queremos? Será que não existe aí, além de notas, né, porque a gente está cansado de notinhas, mas de algo mais enfático, para justamente não ajudar, porque quando você ajuda esses regimes tirânicos, você está ajudando o próprio ditador, a própria tirania, né? Então não tem jeito, a população lá, eu duvido que queira isso, né? Eles não têm como. Então, cada vez mais, a gente aponta as incongruências desse governo, a falta de legitimidade para fazer isso, porque eles são aqueles que dizem que o Brasil é oprimido pelo produtor rural, por exemplo, aqui no Brasil. Ou é? Quem é que produziu esse leite em pó? Só a pergunta, né? Então fica uma coisa assim completamente incongruente. Isso aí, Fabiana. Paulo Cogos. Olha só, os meus colegas aqui, o Costa e a Fabiana, expuseram muito bem a falácia da esquerda de culpar os embargos pela pobreza de Cuba. E aí eu tenho um dado muito interessante aqui. O Irã também sofre embargos americanos num nível muito pior que o de Cuba. Porque ali existe o medo até do Irã enriquecer urânio e criar armas nucleares. Então o Irã sofre embargos muito mais pesados do que Cuba. Mas quando se mede o PIB per capita, já ponderado pelo seu poder de compra, o Irã encontra-se na posição 78 no ranking global, o Brasil em 77, muito pouco acima do Irã. E Cuba na posição 114, lá nos pé rapado mesmo. Então a culpa não é do embargo. O fato é que até mesmo a ditadura xiita do Irã apresenta muito mais liberdade econômica para o povo do que Cuba. O que prova que o comunismo é pior para a economia do que a própria ditadura islâmica do Irã. Olha o que o Fidel Castro fez. Olha a culpa que os artistinhas brasileiros têm. Eu não entendo, por exemplo, como é que uma pessoa como Chico Buarque consegue dormir à noite, tendo apoiado o regime cubano, tendo apoiado esse crime contra a humanidade, que é o comunismo em Cuba. Agora, quanto ao embargo, é muito interessante que o próprio Fidel Castro fez lobby a favor do embargo, porque ele não queria negociar com os Yankees. E é interessante também que a turma do Rockefeller, do Soros, também fez lobby a favor desse embargo, mostrando que por trás do comunismo estão os globalistas. Por isso o professor Olavo falava muito bem, existe um comunoglobalismo. E aí acontece o quê? Acontece que quase 1/3 do PIB cubano é comércio exterior controlado por lobistas corporativistas nos Estados Unidos ou pelo regime interno cubano. Agora, o Mr. John, cidadão comum americano, e o Mr. Bermúdez, cidadão comum lá de Cuba, esses se ferram. Não existe liberdade econômica para o cidadão comum. E aí acontece o que o Constantino falou. Vem um governo que nem o Brasil, um governo que está na mão dos rouba o próprio povo com impostos para subsidiar a continuidade desse regime fracassado em Cuba. Esse negócio de ajuda externa não é outra coisa senão roubar os pobres dos países ricos para dar para os ricos dos países e poderosos. O Brasil é um país rico. Então, o que está fazendo aqui é uma demagogia, um subsídio onde deveria acabar. É o Brasil fazendo, às vezes, a União Soviética. A União Soviética subvencionava o regime cubano. Só que a União Soviética, mesmo empobrecida, mesmo com o povo fome, eles tinham, por diversos motivos geopolíticos, muitos recursos. O Brasil quer fazer, às vezes, de União Soviética com gente querendo fazer economia verde. O resultado disso vai ser um desastre econômico pior que o soviético. Obrigado, Paulo Cogos. Eu peço... Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros
e agora com o aplicativo em português.